O Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde. O Senhor conceda a nós, por misericórdia, a liberdade de recebermos o seu Espírito, de sermos renovados em nossas forças. Que o Espírito do Senhor, Ele sopre nos nossos corações, espantando os fantasmas que nos enchem de medo, de incertezas. Porque nós temos à nossa disposição a luz do mundo. Nós somos filhos do Altíssimo e sabemos disso, irmãos. Nós tivemos a graça de conhecer a mensagem da Sagrada Escritura e muito mais de recebermos o Espírito Santo de Deus, que nos faz interessados. Se nós estamos aqui hoje reunidos, ouvindo a palavra de Deus, é porque já há em nós alguma coisa que não é deste mundo. Nós temos sobre nós uma marca, que é a marca do Senhor. Eu não sei por que Ele não chamou as outras pessoas. Hoje, durante o nosso estudo, a palavra, ela disse que nós ainda não somos o que vamos ser. Isso quer dizer, nós não compreendemos ainda a profundidade das coisas, mas nós temos a certeza que na volta gloriosa do Senhor nós veremos face a face. E compreenderemos todas as coisas. Eu não sei por que Ele não chamou todas as outras pessoas, mas Ele nos chamou, irmãos. Estamos aqui hoje por causa do Senhor. Existe em nós alguma coisa que não é deste mundo, e isso é o Espírito Santo. E há momentos até que a nossa natureza carnal, adâmica, prostituída, entra em conflito com a presença deste Santo Espírito. E nós achamos-nos indignos desta graça. Achamos que somos sujos por causa dos nossos maus pensamentos, de desejos que por vezes transitam pela nossa alma. Mas o Senhor, que nos concedeu este Espírito, Ele deixou claro para nós que não tinha vindo a este mundo para tratar dos que estão sãos, mas daqueles que estão enfermos. Então, queridos irmãos, amados, nós estamos confortáveis na casa do Senhor, apesar do peso dos nossos pecados, cada um de nós carregando a nossa cruz. Amém? Estou em paz. Os meus tormentos, os meus medos, as coisas ruins que passam dentro do meu ser e que agora a minha consciência percebe, porque antes não percebia. Antes havia uma sujeira dentro de mim, eu não sabia que havia essa sujeira, tanto que ela possuía a minha vida. Agora ela não possui mais a minha vida, porque a minha vida é do Senhor. Mas ela está lá dentro de mim. As sombras continuam dentro de mim, mas elas não têm mais poder sobre o meu futuro. Porque o Senhor já me salvou. Ele nos escolheu, irmãos. E nós nos damos por felizes e satisfeitos por nós estarmos aqui, apesar de nós termos lá fora uma máscara, uma personalidade que pouco tem a ver com o Senhor. Estamos ocupados com o mundo, profissão, coisas loucas, sonhos e fantasias que
na verdade, não tem nada a ver com a verdadeira vida que Deus quer nos dar em abundância. Nós precisamos de um poder maior que esteja sobre nós. E esse algo que nos diferencia das outras pessoas, esta marca, este Espírito que está sobre nós, ele não estava no mundo antes de Jesus ter vindo. Os israelitas, os nossos antepassados, os pais da fé, eles tinham que sacrificar, que observar, que obedecer e fazer todo o possível para se libertar das suas próprias culpas. E eles precisavam dos profetas, eles precisavam dos sacerdotes, eles tinham que ir lá pedir para o padre, para o pastor, para o guru, para alguém interceder. O sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos, só ele entrava lá para sacrificar com o sangue dos animais, para interceder pela nossa consciência suja, irmãos. Porque o povo não tinha à sua disposição esta dádiva que foi dada a nós gratuitamente. Nós que somos o povo escolhido, o povo santo, irmãos. Nação abençoada, eu digo sempre aos irmãos, uma semente de geração nova. É um novo mundo que vai ser feito, uma nova terra, novos céus. E nós somos escolhidos para estarmos à frente desse mundo. Porque a morte é nada. É mudança de lugar para novos tempos, para novas experiências, sempre com Deus. Nós temos uma passagem aqui, eu gostaria que a igreja acompanhasse para nós entendermos melhor que poder é esse que está sobre nós. Por que nós estamos aqui na igreja ouvindo a palavra de Deus? Abra o livro Atos, no capítulo número 2. Nós gostaríamos que algumas pessoas que nós amamos estivessem aqui agora ouvindo esta mesma palavra, mas elas não estão. Por quê? Nós não falamos para elas desta palavra, nós não insistimos para elas estarem aqui, para elas virem à igreja conosco, irmãos. Mas elas não vieram, porque sobre elas ainda está o poder da escuridão. O espírito desse mundo, os interesses desse mundo. Mas nós as amamos. Eu creio que o nosso amor, que o amor que está aqui hoje dentro dos nossos corações, é o amor de Deus. E por isso, como Jesus intercedeu por nós, estando nós em trevas, eu tenho certeza que nós, usando desse mesmo amor, podemos interceder pelos nossos amados, a quem nós queremos trazer para a luz. E nós vamos fazê-lo. E vamos continuar orando. E vamos continuar insistindo. E eles um dia vão estar aqui, ao nosso lado, para fazer parte da verdadeira família, que é a família do Senhor. Amém. Enquanto nós esperamos, nós vamos seguir trabalhando. Nós vamos seguir cheio de esperanças, aguardando no Senhor. Atos capítulo 2 nos fala da descida do Espírito Santo. Irmãos, os apóstolos estavam reunidos aqui, como diz o texto, depois do dia de Pentecostes, eles estavam reunidos no mesmo lugar, numa mesma fé, no mesmo pensamento. E de repente, veio do céu um som parecido com um vento impetuoso que encheu
toda aquela casa onde eles estavam assentados. E foram vistas ali por eles línguas repartidas, parecidas com línguas de fogo, que pousaram sobre as suas cabeças. E naquele momento, aconteceu ali uma coisa esquisita, ninguém havia visto ainda. Estes homens ficaram possuídos de uma natureza espiritual e começaram a falar em línguas estrangeiras. Não línguas estranhas, em línguas estrangeiras. De maneira como o Espírito Santo colocava na boca desses homens. Eles não sabiam falar aquela língua. O Espírito Santo colocava na boca deles uma língua que só as pessoas que estavam ali daqueles países podiam entender. Em Jerusalém, versículo 5, habitavam judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Quando aquele som ocorreu, ajuntou-se ali uma multidão, e estava essa multidão confusa, porque cada um ouvia estes homens falar na sua própria língua, e todos ficavam assustados, outros ficavam maravilhados, e diziam uns aos outros: o que está acontecendo? Não são esses homens galileus, aqueles galileus que nós conhecemos, que estão falando? Como é que eles podem falar na nossa própria língua? Partos, versículo 9, medos, elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, na Judéia, na Capadócia, na região do Ponto, da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, judeus, prosélitos, cretenses, árabes, todos ouviam na própria língua falar das grandezas de Deus. Nesse dia, irmãos, os céus foi aberto para que sobre os crentes pudesse haver um poder capaz de governar e de fazer conforme a sua divina vontade. Estava aberto as portas dos céus para que o Espírito Santo repousasse sobre os crentes. Esse foi o primeiro dia. Como sempre, alguns estavam maravilhados, outros estavam surpresos. Mas havia uns que diziam: olha, esse pessoal parece que está bêbado. O apóstolo Pedro, segundo aí nos diz o versículo 14, ele se levantou diante daquelas pessoas, levantou a sua voz e disse: homens judeus, todos vocês que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo agora a 3ª hora do dia, que é 9 horas da manhã. Mas o que aconteceu aqui foi profetizado pelo profeta Joel, capítulo 2. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias profetizarão. Farei aparecer prodígios nos céus, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumo.
o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Profeta Joel é citado por Pedro para dizer: o que está acontecendo aqui é derramamento de Espírito, do Espírito Santo. Este é o poder que está sobre a nossa vida agora, irmãos. Vocês podem ter toda certeza, vocês estão na igreja por causa do Espírito Santo. Amém? É por causa dele, não é porque você quis vir, não. Ele já teria nos roubado há muito tempo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, porque ele é ladrão. Satanás é ladrão, roubador da nossa felicidade. E não quer só nos roubar a nossa felicidade, não, ele quer nos destruir, como diz a palavra de Deus. Quando nós estivermos lá fora, nós precisamos pensar nisso. Eu tenho comigo o Espírito Santo de Deus. O poder de Deus está me acompanhando nessa vida. Porque muitas coisas loucas vão acontecer no mundo e nós precisamos acreditar de maneira inquestionável, sem qualquer dúvida, de que há sobre nós um poder que governa e guia a nossa vida. E que ele irá se revelar a nós, antes que venha o glorioso dia da volta de Jesus. No versículo 21, a palavra diz assim: acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é o Senhor. Invoca o nome dele, clama. Olha, está com luz, Jesus. Escuridão, Jesus. Saúde, Jesus. Doença, Jesus. Pobreza, Jesus. Riqueza, Jesus. Jesus. Nós faremos menção do nome do Senhor todos os dias e instantes da nossa vida. Graças a Deus. Bendito seja o Senhor. Está chovendo, graças a Deus. Está fazendo sol, graças a Deus. Está calor, graças a Deus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Faça menção do nome dele, porque o diabo abomina o nome do Senhor. Falemos o nome do Senhor para ele escutar. O apóstolo Pedro, ele continua aqui a sua argumentação, defendendo a palavra de Deus, dando testemunho da verdade perante aqueles homens maus que estavam ali, que diziam que aqueles homens estavam bêbados. Os apóstolos. Pedro diz o seguinte: homens israelitas, escutai essas palavras. Jesus Cristo Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e mataste pelas mãos de injustos. Ao qual Deus ressuscitou, soltando as ânsias da morte, pois não era possível que ele fosse retido por ela. Poder de Jesus sobre a morte. Não é a morte do corpo, não, viu? Presta atenção nisso aí. O problema nosso não é a morte do corpo, o problema nosso é a morte da alma. Se nós estivermos mortos em espírito, quando nós passarmos para o outro lado, choro e ranger de dentes estarão nos aguardando, irmãos. Jesus é Senhor da vida e da morte, porque tem poder sobre ela. Eu creio no Senhor. A morte não vai me tragar.
O apóstolo Pedro, no verso 25, ele diz assim: de Jesus Cristo, disse o grande profeta Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Ele cita aqui o Salmo 16, no grande rei Davi. Segue o apóstolo argumentando: homens, irmãos, vocês acabaram de matar o Cristo, o escolhido por Deus, aquele que fez grandes sinais diante de vós. Mas mesmo tendo matado, as ânsias da morte, as correntes da morte, os infernos não tiveram poder para reter o Senhor. Ele rompeu estas correntes, irmãos, do mesmo modo que ele não permitirá que sobre nós tenha poder o inferno e a morte. Irmãos, isso quer dizer doenças, isso quer dizer pestilências, isso quer dizer tragédias, desgraças de toda a ordem que os irmãos possam imaginar nesse mundo. O Senhor é a nossa segurança, irmãos. É a nossa vida, é a nossa certeza, é o nosso futuro. Está sobre nós o poder do Espírito. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado e está entre nós hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o trono, nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne se corrompeu. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunha, de sorte que, exaltado pela direita do Pai, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ele derramou isso que vós agora estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Irmãos, Pedro estava falando pelo Espírito, mostrando àqueles homens que o Filho de Deus havia sido crucificado, e que mesmo assim, tendo ele vencido a morte e os infernos pelo poder do Pai, agora, ele tinha sido transformado em Senhor nosso, esperança da nossa salvação. Ouvindo essas coisas, eles ficaram compungidos, entristecidos no seu coração, e perguntaram para Pedro e para os demais apóstolos: o que faremos, homens, irmãos? Eles tinham tomado consciência que acabavam de ter sacrificado o Senhor. A palavra de Pedro era tão forte. Ele buscava o testemunho das Escrituras, dos profetas. Esses homens ficaram arrependidos. Como nós, às vezes, ouvimos a palavra dizer coisas a nós e nós entendemos que ela está se dirigindo especialmente ao nosso coração. O
que nós precisamos fazer? Como esses que estavam arrependidos perguntaram a ele: o que faremos agora, irmãos? E agora? E Pedro disse: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor. Amém. Arrependei-vos. Nós precisamos entender que nós vivemos em pecado até conhecer a Jesus. Irmãos, precisamos entender que nós precisamos do poder do Espírito Santo sobre nós para a gente não voltar para a lama. Pastor, o senhor está dizendo então que não tem outra saída? Não tem. E se o senhor achar por bem me enfermar, não vamos ser o primeiro. E se ele quiser tirar meus bens? E se ele quiser tirar meus amados? E se ele quiser que sejamos perseguidos, procurados? O que vamos fazer, irmãos? Se for da vontade do nosso Deus que alguma coisa aconteça conosco, como é que nós vamos dizer que vamos fugir dele? Davi, nas suas reflexões, disse: olha, Senhor, se eu tomasse o nascer do sol e acompanhasse a alva, tu estarias lá no nascer e no pôr do sol. Se eu fizesse minha cama nos céus, estarias lá. Nos infernos também. Em qualquer lugar. Tu estás em todos os lugares. Então, para onde eu vou me esconder da tua face, Senhor? Então nos abrigamos no Senhor, andamos com Ele. Pedimos a Ele: Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Ajuda-nos na nossa incredulidade, ajuda-nos na nossa preguiça, ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas, nos nossos arrastamentos. Cuida de nós, salva-nos, Senhor. Misericórdia. E faça da nossa vida o que o Senhor quiser. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, todos os que estão longe, todos quanto Deus nosso Senhor chamar. A promessa diz respeito a nós. A nós. Por isso estamos aqui, irmãos, por causa da promessa. E se é verdadeiro, nós não vamos mais embora, porque não temos para onde ir. A promessa vos diz respeito, não só a vós, mas também aos vossos filhos, aos que estão perto, aos que estão longe, a todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Nós fomos chamados, e outros serão chamados também. Amém. Com muitas outras palavras, isso testificava, exortava os irmãos, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa que está aí fora. De sorte que foram batizados as pessoas que de bom coração recebiam a mensagem. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas à comunidade. E eles perseveravam, insistiam aprendendo a doutrina dos apóstolos, viviam em íntima comunhão uns com os outros, repartiam o pão para comer, e juntos eles oravam,
ao Senhor. Em toda a alma havia temor, respeito a Deus. Muitas maravilhas e sinais aconteciam pelas mãos dos apóstolos. E todos aqueles que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos aqueles que nada tinham. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e simplicidade de coração. Que é o que nós estamos precisando. Confundiram muito a nossa cabeça. Louvavam a Deus e caíam na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Amém. Olha que bênção. Estamos fazendo parte, irmãos, da comunidade dos santos. Sobre nós está o poder do Espírito de Deus operando para a nossa salvação. E não só de nós, mas também para os da nossa casa. E para as pessoas que nós conhecemos. E para outras que nós não conhecemos, que vamos conhecer. A quem, se Deus permitir, anunciaremos a palavra das boas novas. Que a paz dele permaneça sobre a igreja e o poder do Senhor continue operando para a nossa salvação. E que ele não deixe que a gente se afaste de maneira alguma deste caminho. Que ele nos guarde de todo mal. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor, confiarei.